O diretor executivo financeiro do São Paulo, Elias Albarello, esfriou a possibilidade de contratar Cavani do Paris Saint-Germain. Em entrevista à Rádio Transamérica, o dirigente explicou a situação de caixa e respondeu sobre se financeiramente o São Paulo teria dinheiro para contratar Cavani. Não podemos fazer nesse momento, não há disponibilidade de recursos, evidentemente, pelo que estamos enfrentando. Não podemos imaginar uma irresponsabilidade de fazer uma contratação desse nível para um pagamento futuro. Não podemos mais trabalhar dessa forma, até porque temos um orçamento aprovado pelo Conselho de Administração e Conselho Deliberativo. Esse orçamento precisa ser respeitado e cumprido. Respondendo objetivamente, entendo que isso não faz parte dos nossos planos, pelo menos nos próximos meses, disse Elias. O diretor financeiro de São Paulo projetou uma possível queda de receita na ordem de 100 milhões por causa da crise do coronavírus. O São Paulo fez um movimento quase inédito trazendo Daniel Alves no meio do ano passado, coisa que não se imaginava com um projeto que está em desenvolvimento e sempre almeja evidentemente reforçar o elenco. No meu ponto de vista, como torcedor, o nosso elenco é de primeira grandeza. Não que evidentemente o Cavani não teria espaço ou qualquer outro, lógico que sim, mas não creio. No momento em que estamos passando, falando de uma perda de receita de centenas de milhões de reais, de uma indefinição ainda de quando o futebol vai voltar, de uma contratação desse nível, então entendo que isso não deva ocorrer, pelo menos aqui não tem nenhuma discussão interna da diretoria do presidente. É talvez um desejo, mas creio que dificilmente a gente conseguiria trazer isso no momento, até porque temos que ter responsabilidade com os recursos, finalizou. A Federação Paulista de Futebol e os clubes que disputam a primeira divisão do Paulistão decidiram que o torneio será concluído em campo e que as partidas restantes serão realizadas inicialmente com os portões fechados. A decisão foi tomada durante uma videoconferência na última quarta-feira, que contou com o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, e os dirigentes dos 16 clubes da Série A, incluindo os presidentes de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Moisés Coé, presidente do Comitê Médico da Federação, também participou da chamada. O Paulistão será concluído dentro de campo. Não há data, porém, para o retorno da competição. Uma nova conferência em vídeo servirá para essa definição. Os jogos poderão ser realizados inicialmente com os portões fechados, evitando assim aglomerações. A Comissão Médica da Federação Paulista vai desenvolver um protocolo de segurança para a proteção de todos os envolvidos nos jogos. O Paulistão foi parado por causa da pandemia do coronavírus quando faltava 2 rodadas para a fase de grupos e mais 4 datas previstas para os mata-mata. Atualmente, no Juventude e aos 35 anos, o homem Renato Cajar defendeu 14 equipes ao longo de sua carreira, sendo 5 passagens pela Ponte Preta, mas admitiu que faltou pelo menos um time no seu currículo, um dos grandes do estado de São Paulo, e não foi por falta de oportunidade. Em live no canal da Gol Brasil, o meia revelou que teve a chance de defender o São Paulo ou Corinthians no início de sua carreira em 2008, quando foi o principal destaque do vice-campeonato paulista da Ponte Preta e acabou eleito como craque do interior. Segundo ele, o São Paulo ofereceu um contrato de 5 anos e era o favorito na disputa. Ao relembrar do episódio, o meia disse que se arrependeu de ter descartado o São Paulo. Algumas decisões talvez foram mal pensadas. Em 2008, São Paulo veio com um contrato de 5 anos, tinha o Corinthians também. Eu estava definindo entre um e o outro e escolhi o São Paulo. Era um moleque de 22 anos, o São Paulo com um grande elenco. Meu empresário falou que eu talvez não fosse jogar lá pelo elenco que o São Paulo tinha. Poderia ter ido para o São Paulo, ter tentado fazer a minha história no clube. Minha carreira poderia ter sido melhor dependendo de algumas decisões, disse o meia.